É possível que o corpo esteja alinhado, façam-se exames e aí se perceba que não existe nada muito desbalanceado e ainda assim a pessoa esteja incorrendo em algum problema, não é? Com certeza. Inclusive, respondendo essa parte da etiologia, a gente não tem etiologia definida de quase nenhum dos transtornos mentais, por isso que não chama doença, né? A gente Uhum. chamou de transtorno, de Ah, síndrome, porque ninguém sabe exatamente de onde que originou. Mas pode, o Saulo deve receber também. A gente recebe muito sofrimento no consultório, que não é doença. É sofrimento. A pessoa tá em algum estágio da vida que ela precisa resolver alguma coisa, ela tá em um sofrimento psíquico ou até transcendente, né? Enfim. E aí ela tá com sofrimento, é isso. Não deixa de ser algo que merece um tratamento, Uhum. né? Ela realmente precisa de atenção, ela precisa de ajuda naquela passagem que ela precisa fazer. Mas não é uma ajuda necessariamente biológica, digamos assim. Então, sim, às vezes a gente faz. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz mediante uma queixa é excluir uma causa orgânica, enfim, uma depressão, por exemplo. A gente exclui um transtorno de tireoide, anemia, né, deficiência de vitamina D. Aí, então, a gente tem algumas etapas para chegar lá. Algumas vezes passa por todas e a gente vê que uhum. realmente é um sofrimento, que a pessoa precisa de uma ajuda mais dinâmica, psicológica, nessa segunda ou terceira esfera do ser Camadas, humano. mas só para que eu entenda, me perdoe a ignorância de insistir, uma vez que a gente tira essa parte biológica, o que que diferencia na prática o psiquiatra do psicólogo? É linha de tratamento? Como que é? Sim, eu diria que sim. Seria, ao meu ver, uma questão de base antropológica. Hum, Se você se pretende se colocar como profissional diante de alguém que sofre, você obrigatoriamente precisa ter um conceito do que é uma pessoa. Porque como é que você quer ajudar alguém se você não tem um norte, né? sim. E essa base antropológica, por exemplo, a gente sai da faculdade, a gente sai da residência de psiquiatria com a visão, ao meu ver, estritamente biológica. E todos esses outros conhecimentos a gente busca por nós mesmos, em outras formações e tudo mais. Mas alguns buscam, outros não. E aí tem aquela história, né? Se você só tem um martelo, todo problema vai ser prego. Você vai tentar resolver todos os problemas Hum, com aquele recurso ali que você está acostumado a usar. hum. Então eu diria que essa diferenciação, Lara, hoje, cada vez mais depende da visão do profissional. Ah, Que tipo de entendi. profissional que você está procurando. E doutor Saulo, ainda tem também o psicanalista, né? Onde é que entra o psicanalista nesse bolo todo, assim? Um psiquiatra, ele pode ser psicanalista, só um psicólogo, ele pode, que é psicanalista, é uma outra área, assim, totalmente diferente, o cara não é nenhum nem outro, como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode ser psicanalista, né? Fazer a formação em psicanálise, médico, psicólogo, engenheiro, advogado, enfim. Sim. É uma formação à parte, né? Mas eu ia falar justamente, complementar o que o Saulo disse, em relação a isso, né? Da diferença entre psicólogo e psiquiatra, que os psicólogos, eles são estimulados na faculdade a já se seguir uma linha específica. Uhum, Então, eu sou psicanalista, eu quero ser psicanalista, eu sou, enfim, eles seguem uma linha específica desde a época da formação. uhum. Então ele fica com uma ferramenta, né, terapêutica, digamos assim. Só aquela linha é muito pouco. Ah, eu vou para Então, Freud, eu vou para Jung, eu vou para isso. Reich, é isso, assim, E, né? e, e nós acreditamos, né? O Saulo compartilha com certeza, que todas as linhas a gente precisa saber todas elas e lançar mão em momento específico para paciente específico de cada uma delas. Então, se a gente, né, se eu me limito a uma e me nomeio que eu sou psicanalista, por exemplo, eu vou conseguir ajudar um perfil específico de pessoa num momento específico da vida dela. É desse tamanho. Entendi. Então, eu acho que tem essa diferença também, além de antropológica, essa questão que a gente, embora saia com uma visão muito orgânica, biológica, a gente não tem essa necessidade de, se não, sabe, escolher uma linha lá na faculdade, então a gente estuda, né, um pouco mais Uhum. em relação a isso. O pessoal tá sendo estimulado, né? O Saulo falou, vai acabar sendo engolido essas pessoas que não têm essa visão. Mas eu também vejo falando isso, que o que trata é a personalidade do terapeuta. Enfim, várias pessoas falaram isso de uma forma diferente há muitos anos, né? Uhum. Eu também tô tendo um certo cuidado, não sei se o Saulo concorda comigo, que tem muita gente nova vindo, deixando um pouco de lado a parte técnica. Bom, Exato. então eu vou me formar como pessoa, vou ser uma baita de uma E pronto. personalidade e não preciso estudar tanto a parte teórica, entendeu? Eu tô Uhum. sentindo isso.
E precisa, né? Ela, Nem ela não tanto é ao céu, nem suficiente. tanto à terra, Ela né? não é suficiente a parte teórica, né? Mas a gente precisa. Então, eu tenho notado isso, o pessoal dando uma negligenciada na parte técnica. Você também, Saulo? Ah, com certeza. E aí é até um contrassenso, porque quando você está formando a sua personalidade, em determinada etapa, o seu objetivo é dominar uma ferramenta, dominar uma habilidade e colocar aquilo a serviço dos demais. Essa é a sua motivação. E é algo que até o Adler, o Alfred Adler, fala muito sobre isso, né? Que a solução para muita neurose, para muito complexo de inferioridade, nada mais é do que você desenvolver essa habilidade, colocar a serviço dos demais, elevar essa habilidade à excelência e ser reconhecido por isso. O complexo de inferioridade foi embora. Então, é difícil acreditar que alguém formou bem a personalidade ignorando a técnica daquele serviço que ele se propõe a fazer. Então, eu gosto muito dessa frase. Essa frase, muitos atribuem a Frankl, né? Essa ideia de que o que trata a personalidade realmente está num livro do Frankl, mas é o Franz Alexander que dá essa frase e o Frankl referenda, né? E eu complementaria dizendo que é necessário ter uma técnica, que é isso que a Paula está falando, e essa técnica está a serviço de uma personalidade Entendi. bem formada. Larinha. Só comentando, porque caso contrário, é como se eu poderia colocar sabe aqueles stands de autoatendimento do McDonald's, do que for? Sim. Você coloca os critérios diagnósticos, depressão e ansiedade, Check. vai clicando, Sai um remedinho sai uma ali, receita. Não duvido que muitos sejam assim, São. né? Tem países que funcionam, principalmente os países que têm uma medicina mais defensiva, como os Estados Unidos, por exemplo, eles são muito checklist, né? Sim. Ainda que, exemplo, a pessoa tem um quadro extremamente florido, mas são 5 critérios, a pessoa tem 4, por uma questão defensiva mesmo, legal, não pode fechar critério e tal. Então, não é medicina, né?